Eu vou passar a palavra ao professor Luciano Tim. É um professor que já é da casa, porque já esteve aqui tantas vezes, nos ajudou em diversos momentos. É um mentor meu. É a melhor coisa do mundo é ter um mentor. E é uma pessoa que eu admiro profundamente. Então, eu vou resumir mesmo o currículo dele. Ele é pós-doutor pela UC Berkeley, no Departamento de Direito, Negócios e Economia, doutor e mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Direito Econômico Internacional pela Universidade de Warwick, Inglaterra, professor de programa de pós-graduação em Direito da Unicinos, professor visitante do programa de pós-graduação em Direito da Universidade de São Paulo, advogado empresarial, e ainda, pelo que eu sei, ele tem um curso de economia, né? Não sei se chegou até os últimos momentos, mas também tem esse... e fica com a palavra desde logo. É uma satisfação estar aqui novamente. Como disse a desembargadora Cláudia, eu tenho contribuído, na medida que sou convidado com a Justiça Federal, especialmente o TRF4, mas também outros TRFs e outros TJs. Eu brinco que, quando a Escola da Magistratura me convida, eu trato, e não sei se a diretora da escola está aí, eu brinquei com ela, como uma intimação, né? Então, é mais do que um convite, é uma intimação cívica, porque diz respeito à nossa participação na contribuição de algo essencial, que é a distribuição da justiça, né? E, nesse sentido, até peço desculpas, mas eu tenho tido muitas viagens e não tive tempo de adaptar o fundo dos slides ao da escola. Então, isso não é merchandising, tá? Não se preocupem, não é o objetivo. É só porque realmente eu dei essa palestra na OAB e eu gosto de dizer livremente o que eu penso, então, muitas vezes, a OAB não gosta do que eu digo, né? Nem sempre o judiciário também vai gostar do que eu digo, mas eu acho que isso se trata de independência acadêmica, né? Uma vez, num evento, há uns 10 anos atrás, quando eu comecei a falar de análise econômica, num congresso de direito civil, me perguntar até no CNJ quem me pagava para dizer aquilo que eu dizia. E eu disse a Unicinos. A Unicinos me paga. Até não é muito, mas ela me paga para ser livre e eu dizer o que eu bem penso, né? O dia que a Unicinos entender, e agora estou dando aula na GV também, que não é mais para eu dizer aquilo, me desliga, eu seguirei dizendo, né? Mas não terei mais contrato com a Unicinos. Mas, até o momento, acho que a Unicinos tem gostado, o fim tem mantido o meu contrato, assim como a escola aqui da magistratura também tem me convidado para poder falar sobre o que eu penso com bastante independência. Longe de ser a verdade, os professores de direito acreditam, né, com certo isolamento, que eles revelam verdades, tanto que a gente chama a teoria jurídica de dogmática jurídica. Eu quero dizer que eu não acredito na dogmática jurídica, né? Eu acredito em ciência, aquilo que a gente pode provar com pesquisa empírica. Então, eu queria agradecer o convite, né, da desembargadora Cláudia. Foi muito legal ter reencontrado aqui amigos de faculdade, e não entrarei em detalhes para não comprometê-los, agora que eles são pessoas importantes do judiciário. Não, brincadeira, a gente só tomava cerveja no bar. Então, a ideia seria falar de análise econômica e evidente, dividir painel com duas pessoas que eu admiro, né? O Eric e o Thiago, que falarão em seguida. Nós escolhemos, então, dividir um pouquinho entre nós dentro das nossas áreas. Eu vou falar um pouco com alguns temas em geral e depois focar em arbitragem, e depois acho que o Eric vai falar de acordos e o Thiago de mediação. A perspectiva, o ângulo de análise, que acredito que todos nós aqui faremos, seria, tal como proposto, da análise econômica do direito. E o que é a análise econômica do direito? É a utilização da ciência econômica para resolver problemas jurídicos. É importante dizer que economia não lida com dinheiro, não lida com moeda. Esse é o grande equívoco que a gente tem de achar que economia é ciência do dinheiro. Não, economia é uma ciência comportamental. Ela lida com o comportamento humano, né? O dinheiro sequer é uma referência para a economia, porque o dinheiro é apenas uma referência de valor. Então, o que a economia trata, fundamentalmente, são de escolhas, partindo da ideia de que os indivíduos valorizam diferentemente... Muito obrigado, agora facilitou.
que os indivíduos valorizam e valoram diferentemente os bens. E é por isso que os bens circulam. Se os indivíduos atribuíssem o mesmo valor, os bens não circulariam na economia. Então, é uma ciência fundamentalmente baseada no comportamento humano, e isso que nós, do direito, perdemos. O direito, na Idade Média, tinha uma teoria do comportamento humano, mas, a partir de um determinado momento, com as codificações, passamos a teorizar as normas e esquecemos sobre o comportamento. Como é que os indivíduos vão reagir às normas? E quando a gente pensa as normas, não só normas legais, vocês são juízes. Como é que os indivíduos reagem às sentenças? E isso não há uma teoria, especialmente meus amigos processualistas, não têm uma teoria, muito menos meus amigos do penal. E a economia, por exemplo, né, é até óbvio, mas, enfim, qual é o comportamento estratégico do criminoso? Será que, se o réu puder ser preso depois do 2º grau, afeta a disposição de praticar crime? Para um economista, é óbvio. Se o Supremo disser que só pode ser condenado depois de trânsito em julgado, é evidente que o incentivo comportamental, presumindo a racionalidade, seria entrar com vários recursos. Vários recursos para evitar o trânsito em julgado e evitar ser preso. Sim, um assunto óbvio, né? Ou se o judiciário é muito lento para a recuperação de ativos, o sujeito processualiza, judicializa as dívidas tributárias para ganhar tempo. Se o judiciário é muito bondoso na concessão de recuperação judicial, todo mundo entra com recuperação judicial para não cumprir os contratos. Enfim, são pequenos exemplos, só que nos mostram como a economia pode me ajudar do ponto de vista de teoria comportamental. Ah, Luciano, mas aquela ideia da economia que o indivíduo é um racional, mas não é uma racionalidade perfeita. Semana passada, justamente, um professor ganhou um prêmio Nobel de Economia, misturando economia com psicologia. Então, são várias escolas. O pessoal no Brasil remonta bastante, é uma universidade, a Faculdade de Direito, muito ideologizada no Brasil, né? E o problema é que subdesenvolvimento normalmente está associado a ideias ruins, como diz o Kutter no livro dele sobre direito e desenvolvimento mais recente. Ele diz que o que diferencia países desenvolvidos e subdesenvolvidos são ideias ruins ou boas, né? E países subdesenvolvidos, o pessoal tem muita ideia ruim. Então, é uma faculdade de direito nossa muito ideologizada e que foca muito no debate, na hora de atacar a análise econômica do direito, no Posner de 1970. Só que o Posner de 1970 não existe mais. Então, isso é um debate fantasmagórico. O Posner já se aposentou, aliás, ele é juiz federal, né? Se aposentou, já mudou de opinião 3 vezes, como qualquer acadêmico que estuda, em 30 anos ele vai mudar, mas o Posner da década de 70 não é aquele que está debatendo com o Dworkin. Muito bem, e como dizia o Kutter, quando eu provoquei, né, professor, isso em 2007, quando eu estive lá, e o debate do Posner com o Dworkin? Ele, quem? Né? Aí eu expliquei o Dworkin, ele, tá, não tem nenhum aluno assistindo a aula do seminário sobre o Dworkin, mas aqui na minha aula de análise econômica está cheio. E, cuidado, Luciano, você vai ver que as grandes contribuições, ele é formado em psicologia, lá é muito comum, né? O sujeito é formado numa coisa e faz doutorado em outra. Então, ele é graduado em psicologia e doutor em economia. Vai ser da psicologia que virão as grandes contribuições para a economia. Por uma razão muito simples, os caras fazem pesquisa de campo, né? Laboratório, com o cérebro humano. Então, não que a ética não seja relevante, evidentemente que é, e a análise econômica não descura disso. Então, só para dizer que são várias escolas. Tem a escola de Chicago, que hoje, aliás, está super comportamentalista, eu e o Eric nos conhecemos lá. Tem a escola neo-institucionalista, que mistura direito com sociologia, tem a Behavioral Law and Economics, que mistura economia e psicologia, são várias escolas e não precisa de grandes modelos matemáticos. Isso quem diz é o professor Fernando Araújo, ele é catedrático da Universidade de Lisboa, dessa matéria. Ele diz que matemática é uma linguagem. Então, eu posso utilizar essa linguagem ou não. Eu posso usar a língua portuguesa. A economia, os grandes economistas não usam matemática. O Adam Smith, o Ronald Coase, que é prêmio Nobel, todos os prêmios Nobel que vocês lerem, vai dar para entender e não vai usar econometria. Porque eu posso dizer a mesma coisa em português ou em linguagem matemática. Como diz o Fernando Araújo, não é porque eu falo chinês, que é uma linguagem, que o que eu digo em chinês será uma verdade. Então, não é porque eu falo matemática, entre aspas, que o que eu uso, que eu provo, como, aliás, a comprovação matemática, né? Não sei se vocês sabem, até um pequeno contra-intuitivo. Eu ouvi de um amigo, de um economista, né? Existem 3 mentiras, né?
Existe a mentira deslavada e a estatística. Porque, dependendo como eu selecionar as variáveis, eu posso chegar num determinado resultado. Então, o ponto não é usar a matemática, o ponto é usar uma teoria comportamental, né? Então, não preciso de grandes modelos matemáticos. Não esgota todo o fenômeno jurídico. O Calabrese, que é um professor de Yale, ele fala de uma outra visão da catedral. Essa é uma metáfora porque um pintor impressionista, né, pintou 30 vezes a Catedral de Rouen, Monet. Monet pintou 30 vezes a Catedral de Rouen, em cada momento de um diferente ângulo, diferente luminosidade. Você olha as 30 obras, parecem 30 diferentes catedrais, mas é a mesma. Ele só olhou um outro ângulo. Então, na verdade, o objeto de estudo está ali. Eu posso olhar pela sociologia, posso olhar pela teoria jurídica, posso olhar pela análise econômica do direito. Então, ela não esgota, mas ela nos traz algo para nós, advogados, juízes, enfim, da área jurídica, uma questão muito importante, que é o interesse. Porque o que motiva as pessoas, gente, na verdade, para elas se mexerem, é interesse. O direito, como, aliás, já diziam os alemães, né? O direito subjetivo, não é isso que dizia, né? O Savigny, o Ehring e tal. O direito subjetivo é o interesse juridicamente protegido. O que move o cara a entrar no judiciário, senhores, não é o direito, é o interesse. O direito é a roupagem em cima da qual eu vou construir a narrativa de que o meu interesse deve ser protegido. Então, quando vemos os sindicatos nas ruas, por essa teoria aqui, provavelmente eles criam a narrativa dos direitos, mas provavelmente o que os faz lá é interesse, né? Os indivíduos, então, aqui a economia é bastante crua nesse sentido de que os interesses são importantes e que elas precificam os seus interesses. Se as partes não precificassem interesses, elas não fariam acordo, gente, mas elas fazem, né? Elas fazem. E o teorema de Coase, que é esse economista que ganhou um prêmio Nobel de Economia, dizia que, em regra, numa sociedade em que os direitos de propriedade forem reconhecidos, os indivíduos alocam melhor seus interesses que o Estado. Certo? Isso é contraintuitivo, porque nós, brasileiros, e discutimos muito isso ontem na literatura da sociologia especializada brasileira e antropologia brasileira, somos, via de regra, paternalistas. Achamos que os indivíduos não escolhem melhor os seus interesses. Mas a verdade é que, na média, ainda mais em tempos de internet, hoje é muito fácil, eu até estou preparando uma outra palestra sobre reforma trabalhista, eu estou levantando dados, aliás, o Brasil dizia que é um país que não tem passado, e eu estou constatando isso. Eu estou trabalhando com um economista do Instituto da Unicamp e a gente não consegue mapear o Brasil de 1940 para poder comparar o que mudou. Mas, futuramente, se o TRF me convidar no que vem, eu trago essa palestra para vocês verem o que mudou no Brasil nos últimos 100 anos. Num país rural, etc., um país com acesso à internet, e a internet me dá uma informação a custo muito mais barato, né? A internet ela populariza, por assim dizer, a informação. Muito bem. E no âmbito dessa ideia de comportamento estratégico, de pessoas que se mobilizam por interesses, e esses interesses eles podem ser justos, injustos, econômicos, não econômicos, né? O interesse, por exemplo, do Ministério Público pode ser promover o melhor do país. O interesse não é uma coisa menor, né? Eu posso ter um interesse real de melhorar o país. E é o que vai me fazer entrar com uma ação, é o que vai fazer entrar com uma ação civil pública, é o que vai fazer um juiz se incomodar, né, e mobilizar toda uma imprensa ou parte da imprensa contra ele. Ali é um interesse de, por exemplo, mudar o país. Pode ser, né? Então, muito importante para essa ideia de interesse e litígio, a ideia de teoria dos jogos. Não sei quem viu o filme Mente Brilhante, né, do John Nash. Dizem que o doutorado dele tinha 20 páginas. Eu acho que no Brasil ele não conseguiria se formar doutor, né? Assim como o Coase, que no Brasil tem um número mínimo, né, de páginas. Eu aprendi com os ingleses, eu treinado no Brasil, fui fazer mestrado lá. Lá, gente, tem número máximo de palavras para não dar golpe, né? É número máximo de palavras, não mínimo, né? No nosso estilão brasileiro, eu tinha um professor que dava nota conforme o número de páginas. 1 página 1, 2 páginas 2, 3 páginas 3, 9 páginas 9, 10 páginas. Todo mundo
que podia, escrevia 10 Isso que você páginas. não viu os portugueses. Nós temos a quem, né, puxar em termos culturais. Para os ingleses é número máximo de palavras, para nos obrigarmos a sermos concisos, né? Vocês todos conhecem a história daquele filósofo, né, que escreveu uma carta longa e pediu desculpas de não ter tido tempo de fazê-la mais curta. Porque seu objetivo dá trabalho, evidente, né? Por isso que o professor Luiz Olavo, saindo um pouco do assunto, mas Luiz Olavo lá da USP me dizia que ele está entrando num movimento de desintoxicação, ou seja, que as minutas de contratos, que as minutas de petição, quem sabe as minutas de sentença sofram algum tipo de purificação, porque dá trabalho fazer mais curto. Então, todo mundo vai incorporando, jogando coisa ali, quando vê, vira um monstrengo. Um professor nosso lá de Chicago escreveu um livro que chama More Information Than We Need, quer dizer, mais informações do que precisamos. Porque hoje em dia também querem nos informar de tudo, e o que ele diz é que se a gente fosse ler tudo o que nos pedem para ler antes de aceitar um contrato, etc., eu passaria o dia inteiro lendo. Então, o livro é um monte de formulário lendo e dormindo. Muito bem, então, muito importante a teoria dos jogos, porque aí nos dá a ideia de que os indivíduos eles agem dentro de uma certa estratégia, com alguma racionalidade, ainda que limitada, às vezes com alguns percalços, com alguns vieses comportamentais, que também são previsíveis, e que, se eu não tiver isso em conta, vai ser difícil eu entender por que as pessoas vão ao judiciário, por que não vão, por que fazem um acordo. Eu lembro quando eu propus uma pesquisa para o CNJ, em 2010, e o CNJ abriu um edital, ele queria saber por que tinha tanto litígio no Brasil. Na época, eram 70 milhões de casos. E eu que tinha feito teoria, realmente eu fiz quase a faculdade inteira de economia, eu me lembrava muito de microeconomia. Quando o ministro Rui Rosado, né, falava entusiasmadamente sobre o juizado especial, eu que já tinha feito micro, fiquei pensando, uma justiça de graça, esse troço não vai dar certo. Porque é micro 1, inclusive, né? A parte que mais mobiliza as pessoas é preço. Se o preço é zero, é evidente que vai sobrecarregar, né, e vai se criar até um mercado que não havia, que é o mercado de litígios pequenos. Então, você abriu a porta, era para desafogar o judiciário, obviamente, como um outro mercado, ficou mercado entre aspas, né? Ficou afogado, afogou também pequenas causas, o juizado especial. E, na minha intuição, se tinha 70 milhões de casos, era porque tinha alguma coisa a ver com o preço, porque quando a gente foi ver, a demanda por serviços jurídicos, por serviços judiciários, aumentava mais que a capacidade do judiciário de atender. Então, a demanda crescia 15 e o judiciário 5, hipoteticamente. Por quê? Porque o judiciário tem orçamento, tem que construir prédio, tem que contratar juiz, então tem que fazer concurso. Então, é evidente que não responde com a mesma rapidez do que vender iPhone se fosse de graça, por exemplo, né? Então, nós temos que a intuição era mexer no preço. Aí o STJ, o Supremo, o pessoal lá ficou horrorizado. Como assim, professor? Mas nós sabemos, como juízes, por que as pessoas entram na justiça. Eu disse, aí pega o manual de processo e diz, tem muito processo porque tem muito direito violado. Eu disse, mas se vocês me deixarem fazer a pesquisa, é isso que eu quero saber. Mas eu quero saber, não com base em manual de processo, eu quero saber entrevistando as pessoas, os stakeholders e os shareholders, ou seja, quem está no processo, os advogados. Adivinha o que eu descobri? Nós descobrimos, porque a gente envolveu a Faculdade de Economia e de Sociologia, porque, na época, eu não sabia fazer pesquisa de campo, né? Então, a gente tive que aprender lá com o pessoal da Sociologia e da Economia, e eu vou contar mais adiante para vocês o que nós descobrimos, mas, evidentemente, vocês já intuem que as pessoas não entram na justiça apenas buscando direitos. Na verdade, nós encontramos 4 motivações para litigar. Só uma delas era alguém que quer buscar justiça. As outras 3 eram litigantes que eu brinco com o pessoal, posnerianos, né? Então, pessoas que ponderam custo-benefício, e as pessoas achavam, em 2010, muito barato litigar. E depois nós podemos explicar por quê. Então, as partes se comportam no judiciário ou numa mesa de negociações, ponderando seus interesses, concretamente, né? Agora, de novo, né, pressupõe uma racionalidade, não é uma racionalidade limitada, existe assimetria de informações. Eu não sei que documentos o sujeito tem contra mim, eu não sei que provas ele tem contra mim.
E é por isso que no processo civil americano você tem uma fase anterior em que os advogados, chama pre-trial discovery, os advogados apresentam ao outro o que tem de prova. Antes de usar o sistema público, antes de tomar o tempo do juiz, os advogados já sabem o que o outro vai mostrar. Vejam que nos Estados Unidos isso acontece antes. No Brasil vai acontecer quando, gente? Quando é que eu vou saber o que o cara tem contra mim? Depois da instrução. E quem é que pagou essa conta? Tempo do juiz, né? Sobretudo o tempo do juiz, mas dos servidores, usaram já o sistema público, né? E aí as pessoas se surpreendem, é incrível no Brasil, se surpreendem que nos Estados Unidos tenha muito acordo. Uau, como tem acordo lá? Mas é um pouco óbvio. Se eu consigo mapear a probabilidade de êxito, porque além disso, associado a isso está o quê? Precedentes vinculantes. Então o advogado consegue fazer uma análise de custo-benefício. O que adianta eu levar adiante uma ação se eu sei que eu vou perder? Porque o precedente é esse, é precedente, não tem o que fazer. Não é nem súmula vinculante, é precedente. Não tem como fugir. Até eu tive que, humildemente, corrigir o professor Cutter. No seminário, ele botou no rodapé do último livro dele isso. Porque aquela lenda de que o juiz de common law, como não tem código, ele é mais livre que o juiz brasileiro. Professor Cutter, nada é mais livre que um juiz brasileiro, do ponto de vista de liberdade de decidir, porque nós levamos isso, pela teoria processual, ao limite, né? O juiz americano, e ele é treinado na faculdade a ser analítico. Se os fatos são aqueles, tem que dar aquela decisão. Não tem boa-fé objetiva, função social do contra, nada disso. Até tem, os juízes não aplicam, valem os precedentes. Então, claro que eu estou simplificando, mas fundamentalmente é isso. Então, a economia me dá um método científico, me ajuda a resolver problemas práticos. O critério é utilidade, não dinheiro, gente. Utilidade. Utilidade, ontem discutimos, né? É o que eu valorizo. O que eu atribuo de valor não é dinheiro. Por exemplo, eu tenho para vocês entenderem, eu durante 10 anos dei aula na PUC, no Rio Grande do Sul. Hora aula, R$30. R$30. O meu cliente pagaria mais que R$30? Provavelmente. Mesmo quando eu estava no início de carreira, eu conseguia cobrar mais de R$30 por hora de um cliente, que seja 100. É irracional eu dar aula na PUC? Economicamente? Não. Porque eu atribuía mais valor. Eu não atribuía os R$30 que é a minha remuneração, eu atribuía muito valor, estar lá com os alunos, contribuindo para que ideias que eu acreditava e acredito fossem divulgadas, até para contrapor uma série de outras ideias absurdas que circulam por aí. Então, eu atribuía muito valor àquilo. Consequentemente, eu não vendia aquelas horas por R$1.000 que o meu cliente estivesse disposto a pagar. Isso não é irracional do ponto de vista econômico, porque a minha curva de utilidade atribui valor àquilo. Seria irracional economicamente eu atribuir valor a uma formação acadêmica e não dar aula, para trabalhar por R$100. Então, a economia, diria que é extremamente racional. Eu tenho um amigo que fez graduação na Federal do Rio Grande do Sul, estagiou num belo escritório, era um excelente estagiário, portanto, tinha inteligência prática, poderia ser um advogado, tinha inteligência acadêmica, poderia passar num concurso para juiz, mas o que ele realmente atribuía valor? Um certo ócio criativo. E windsurf e tal. O que ele fez? Concurso para... Hoje ele não reconhece, mas concurso para professor full-time da Federal de Santa Catarina. Aí chegava de manhã, ele me mandava a foto. Eu estava lá em São Paulo, trabalhando 15 horas por dia, achando o máximo. Ele mandava, está aqui o meu escritório, era à beira da praia, né? Já a primavera, aquele calorzinho bom, 28 graus, o cara surfando e tal. Ele só dava aula à noite e completava a carga orientando. Então, ele tinha o dia inteiro para o que ele atribuía de valor. O salário era evidente que era menor que o meu, mas ele vivia racionalmente do ponto de vista econômico. Então, isso não se trata de dinheiro, senão a gente nunca vai entender essa ciência. E ela é uma ciência que trata da escassez de recursos. Não é o dinheiro que é escasso. O que é escasso são os recursos naturais, inclusive. Se os recursos naturais não fossem escassos, não haveria direito ambiental, gente. Aliás, a primeira coisa que eu fiz quando eu tive uma aluna ambientalista, ela queria escrever sobre a contraposição entre economia e meio ambiente. Eu disse para ela, olha, o teu mestrado você vai ver que não tem contraposição, porque
A economia presume que os recursos são escassos. Às vezes há problema de precificação. Quanto que vale uma floresta amazônica? Quanto que eu cobro por isso? Mas que os bens são escassos, hoje são. E não exclui outras abordagens. Então, basicamente, com a economia, a gente trabalha com escassez, maximização da decisão, incentivos, quer dizer, os indivíduos reagem a incentivos. Eu brinco sempre, né, com meus alunos, agora estou dando essa matéria na FGV. Gente, mando fazer um trabalho. Qual é a primeira pergunta dos alunos? Vale nota. Esse é um cara, né, sobre o quê? Não, mas digamos que eu já dei o tema, tá? Vale Qual é a nota. segunda? Vale Professor, vale nota? Se não, eu tenho que alinhar incentivos. Então, na GV, eu tenho que dar nota por participação. O que eu faço? Toda aula, eu chamo uns caras ali e eles têm que falar sobre o texto. Estilo socrático americano, né? Se eu não alinhar incentivo, se não valer nada, os caras leem o texto, na média, sempre tem um cara que levanta a mão e diz, não, eu sou... Né? Sempre tem um caso quando a gente ensina a substituição de manteiga por margarina, que estatisticamente é substituto, tá? Lamento. Na média é. Aí sempre tem um cara que, não, mas eu não, eu só como manteiga. Você é o desvio padrão, meu chapa. Então, na verdade, você tem a média e depois você tem os desvios. Mas, na média, os indivíduos reagem a incentivos. E é uma questão de eficiência. No mundo real, da análise econômica do litígio, da solução de disputas, não propriamente do manual de processo, como eu brinco às vezes, jocosamente, mas do último italiano, né, Carnelucci, quem é o autor? Aliás, eu brinco com o pessoal o seguinte, né, gente, se a gente fosse copiar direitos, a gente devia copiar o processo onde o processo funciona. Curiosamente, e eu falo com a tranquilidade de Sebenetti, o lugar da Europa onde o processo menos funciona é na Itália. Então, eu devia estar pensando seriamente se eu devia copiar um italiano em processo. Eu devia copiar, assim, tem dados, né? Onde o processo funciona? Na Holanda, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Então, eu devia estar estudando esses caras, né? Para ver. Eu lembro que eu conheci um coreano quando eu fiquei em Berkeley, né? Aí eu perguntei para ele, mas o que você está fazendo aqui? Aí ele disse, olha, nós viemos copiar o sistema universitário americano e eu também vou ajudar o governo, porque nos Estados Unidos direito é pós-graduação, né? Não se deixa um menino, uma menina de 17 anos sair do colégio, fazer direito e se formar advogado, né? Primeiro se faz uma graduação, se tiver nota muito alta, aí faz direito, que é uma pós, só há 3 anos. Então, eles iam implementar isso na Coreia para proteger, de certa maneira, o sistema público, né, de distribuição de justiça. E ele me dizia que ia copiar também o processo americano, porque era um processo que funcionava, e o direito societário americano, que evidentemente é o melhor do mundo. Tem muita empresa lá e muito provavelmente o direito societário americano é o melhor do mundo. Então, no mundo real, quem é o autor? Quem empiricamente é um autor? Gente, o autor é quem defende um interesse em juízo, seja lá qual for. E diante da simetria de informações, eu não sei no momento inicial qual é o interesse. Tanto que até uma das técnicas de mediação é descobrir qual é o real interesse da pessoa. Senão eu não consigo fazer acordo. Depois, quem é o réu? É alguém que está com algum interesse lá no judiciário, por exemplo. Qual? Não sei. Aí nós vamos precisar do litígio inteiro para descobrir qual é o interesse do sujeito. A justiça é um bem público. Mesmo um liberal como Adam Smith vai dizer que tem coisas que o Estado tem que ter. Uma delas é a justiça. Então, a justiça é um bem público. E o que acontece com os bens públicos, segundo a teoria econômica? Eles tendem a uma superutilização. Porque é público. Aliás, os americanos chamam de tragédia dos comuns, tragedy of commons, que é a tragédia dos bens públicos. Porque o incentivo como não existe direito de propriedade sobre aquilo, é racional eu superutilizar, porque eu não sei se vai estar lá amanhã. Então, tem vários exemplos aí. As baleias em alto mar, porque alto mar é público, não é de ninguém. Subiram as baleias, não é de ninguém. Ostras em alto mar, também não tem. Camarão em alto mar, não tem. Mas em fazenda de camarão tem, né? Onde a exploração é racional, onde existe direito de propriedade. A justiça é uma praia pública. Dependendo, as pessoas vão lá, usam, sujam e vão embora. E aí o risco é
aquilo que se chama em teoria econômica, aliás, os portugueses não chamam tragédia dos comuns, que não diz muito para nós, eles chamam tragédia dos baldios. E depois eu fui olhar, eu achava que baldio era abandonado. Aí eu fui descobrir que baldio é público, conceitualmente. Só que a gente acha que é abandonado porque o público é abandonado. Não há incentivo para resolver, porque o custo de resolver o público é muito alto. A situação que se dá é assim, né? Tem uma área lá de prédios e tem uma banda tocando e prejudicando todo mundo. Se um indivíduo for lá e resolver, todos os demais surfam, né? São caronas, né? Porque não fizeram nada e vão se beneficiar do trabalho daquele indivíduo que foi lá resolver o problema do barulho. É público, né? Está lá. Então, ninguém tem incentivo, porque o custo pessoal de lá é muito elevado e eu não consigo me apropriar de tudo aquilo que eu gerei para a sociedade. Então, inclusive, é um dos motivos para que exista a propriedade intelectual. Se eu ficar pesquisando e não me apropriar, qual é o incentivo que eu tenho de ficar virando noite lá? Se eu não puder me apropriar daquela patente, aquele software. Bom, então a justiça é um bem público, isso acho que já é um... E ela tem que cuidar para não ficar abandonada, e o risco, quando há assimetria de informações, diz os economistas, é a seleção adversa. O que é a seleção adversa? A seleção adversa é que, em uma situação de assimetria de informações, eu fico com quem eu não queria ficar e não deveria ficar. Vamos começar com um exemplo. Há uma assimetria de informações. Eu vou fazer... o caso clássico é de seguro, né? O caso clássico é de seguro. Eu sei que eu estou tendo que, para o bem da objetividade, fazer argumentos meio rápidos, tá? Mas a gente pode debater depois. Mas, em princípio, o que uma seguradora num plano de saúde não quer? Pessoas doentes. O que ela quer? Pessoas sãs. Mas, dependendo do preço médio que eu vou calcular, dadas as probabilidades, você sabe que o seguro, muito embora muitas vezes o judiciário não acredite, ele é feito com cálculos atuariais, né, que são cálculos probabilísticos e estatísticos. Então, na média, a chance de acontecer, então o preço médio é esse. Se o preço médio ficar muito alto, o que vai acontecer, senhores? Quem é saudável não faz. Por exemplo, quem tem Porsche não tem seguro, sabia? A probabilidade é baixa, não precisa, ninguém rouba Porsche. Então, quem é saudável não faz. E aí o plano de saúde fica só com os doentes. Isso é uma seleção adversa. Então, qual é a seleção adversa no sistema público de distribuição de justiça? É ficar com quem não tem razão. Quem está litigando não para obter algo justo, mas para ganhar tempo, para conseguir um acordo, para procrastinar uma dívida. Isso eu não estou sendo leviano, eu fiz a pesquisa, né? Fiz a pesquisa, depois outros alunos usaram em outros estados e acharam a mesma coisa. A arbitragem é privatização da justiça? Eu sei que é uma palavra horrível. Eu defendo, até para ficar bem claro, eu defendo que sim. Eu sei que a palavra privatização traz um certo frição. Porque pessoas que têm condições, que é o cara que tem a saúde, né? No caso, o nosso exemplo do plano de saúde, vai optar não ir para o sistema público e ir para um outro sistema. Pode ser mediação, mas, na verdade, é que mediação não concorre diretamente com o judiciário. A arbitragem concorre, e eu acho, em alguma medida, positivo. Eu acho que o judiciário brasileiro, em alguns aspectos, na área comercial, melhorou. Eu tenho visto o judiciário de São Paulo preocupado com qualidade já. O Judiciário de São Paulo ele criou câmaras... O Judiciário Federal é um pouco diferente, a gente pode falar em contratos de PPP depois, contratos públicos, mas hoje a arbitragem está consolidada na área de direito comercial. E eu vi o Judiciário de São Paulo se esforçando para melhorar a qualidade, criando câmaras especializadas com juízes que têm, com desembargadores que têm, às vezes, até doutorado em direito comercial. Então, foi positivo. Eu fui num congresso do STJ, recentemente, e um ministro disse, olha, eu estou preocupado com o monopólio da arbitragem em questões comerciais. Vejam que curioso, eu achei que eu nunca ouviria isso. Porque quando eu comecei a dar aula de arbitragem na PUC, na Unicinos, há 15 anos atrás, o pessoal dizia, especialmente os processualistas, que era uma picaretagem. Arbitragem, onde é que já se viu? Porque o monopólio é da justiça. E hoje, 15 anos depois, eu ouvi no STJ, por um ministro que eu respeito bastante, que conhece bem essa parte de direito econômico,
olha, a arbitragem cresceu demais, temos que melhorar o judiciário para poder dar vazão. E isso é uma escolha pública. O judiciário quer pegar casos complexos, eu acho que ele deveria. Né? Foi a escolha que eu vi o judiciário fazer nos Estados Unidos. Tem, como tudo, trade-offs. Mas eu acho, particularmente, o juiz um cara muito caro para ficar resolvendo probleminhas relativamente simples e que, no futuro, um computador vai fazer melhor. Porque vai ter mais previsibilidade, vai resolver mais rápido. Acho que o juiz deveria ser treinado, em eventos como esse, a pensar mais para casos complexos, onde, aliás, tem uma frase interessante de um juiz da Suprema Corte de Nova York, da Suprema Corte dos Estados Unidos, cujo nome me foge, acho que era o Epstein. Perguntaram a ele, os advogados que atuam, porque nos Estados Unidos você precisa de uma habilitação específica para cada tribunal, né? Então, não é qualquer um que advoga na Suprema Corte. Então, são só os caras que são habilitados. Aí perguntaram para um ministro lá, um justice, se os advogados que atuavam na Suprema Corte eram inteligentes. Aí esse ministro respondeu, sim, até demais. Esses caras deviam estar criando, né, patente, gerando inovação, estão aqui, basicamente, enchendo o saco, né? E eu dizia assim, os juízes brasileiros são muito mais inteligentes que a média, então não deveriam estar... mas, enfim, é uma escolha pública, né? Então, a arbitragem é uma privatização. Quem tem opção pode optar por sair, tem vantagens e desvantagens. Eu vejo a mediação como o futuro, assim como lá atrás. E eu vejo assim alguns criminalistas muito indignados com as delações, ou como gosta o MPF, sempre tem um nome, né? Agora não são empregados, são colaboradores. E não é delação, é premiação. Não, como é que é? Colaboração. Colaboração. Né? Enfim, o nome que se queira dar. Mas os penalistas furiosos. Eu disse, olha, gente, eu já dizia para o pessoal de penal estudar negociação, mediação há muito tempo. Os caras não acreditavam. Agora, lá da PUC, me reconheceu que vai estudar só negociação, porque ele virou advogado de colaboração premiada. E eu dizia para os penalistas, gente, o processo civil passou por isso 15 anos atrás. Agora chegou a vez de modificar um pouco o direito penal. Isso aconteceu com os Estados Unidos 30 anos atrás. Né? Vai acontecer com a Justiça do Trabalho para o bem do país também. Não dá para ter uma coisa tão ideologizada assim. Né? Ou não. Ou aí é uma questão, a gente não tem como prever o futuro. Mas a mediação ela tem muito a contribuir, ela é mais barata que a arbitragem. Porque eu preciso de menos horas para resolver um litígio. Para vocês terem uma ideia, eu tenho arbitragens como árbitro que eu gasto, vocês vão ficar pasmos, mas eu gasto, por exemplo, se é uma arbitragem de uma hidrelétrica, que eu tenho que ouvir engenheiros, eu tenho que entender o problema, que eu fico uma semana em audiência, são petições de 200 páginas cada um, e tenho que ler 300 horas. 300 horas para resolver uma disputa complexa. E as partes estão dispostas a pagar. E quando a gente vai fazendo 1, 2, 3, eu já fiz 10 de hidrelétrica. Agora eu já sei. Quando entra, é que nem M&A, gente. Quando tem solução de disputas de compra e venda de empresa, eu que já fiz, eu já sei os problemas que dá. Eu já estive sentado ali. Se as partes querem pagar alguém para resolver isso, o mercado abriu essa possibilidade. Pode ser um engenheiro, inclusive, às vezes é uma questão muito técnica lá de engenharia. Melhor, o engenheiro resolve. Ou se é uma questão de precificação, vai lá o contador e resolve. O que a análise econômica tem a dizer sobre custo? É uma coisa interessante. A arbitragem e mediação internalizam o custo do litígio. A solução judiciária, ela externaliza o custo do litígio. Para quem? Os meus alunos, no início do curso, eles sempre dizem, né, do Estado. Gente, o Estado, né, não gera riquezas. Então, o Estado tributa e aloca. Então, na verdade, é subsidiado pela sociedade, via tributação. E o judiciário, a justiça civil no Brasil, que eu estudei mais, ela é substancialmente subsidiada pelo contribuinte, para o bem e para o mal. Na maioria dos países do mundo, o sistema civil ele é subsidiado. Só que nos Estados Unidos faz muito mais sentido ele ser subsidiado, porque aquela decisão do João e da Maria vão ser vinculantes e vão servir para mim. Então eu tenho interesse em pagar. Agora, qual é o interesse que eu tenho como contribuinte pagar a disputa do Bradesco contra o João que não vai valer para mim?
São 100 milhões de casos. Agora, quando eu falei, eram 70, né? O último dado que eu vi eram 100 milhões, porque, obviamente, eu tinha sugerido mexer no custo, sobretudo via assistência judiciária gratuita, né? E o pessoal não acreditou em mim e não mexeu, então, portanto, de 70 passou a 100 milhões de casos, parece que já está em 110. Teve um aluno que calculou isso, deu R$ 2.500 por processo por ano. Então, vocês façam a conta quanto que a gente joga pelo ralo, porque são demandas iguais, repetitivas. Qual é o interesse do contribuinte bancar isso aí? A arbitragem internaliza, não joga o custo para a sociedade. Aí nós percebemos, vocês acham que o litigante vai ser mais aventureiro no sistema público ou no privado? Público, porque ele não está pagando. Tem um texto de um economista, teoria dos jogos. Se você está pagando, eu quero filé. Agora, se eu vou pagar, eu vou olhar o cardápio, eu vou ver quanto é que custa, né? Eu digo, se você está pagando, eu quero aquele vinho, que aquele famoso lá que todo mundo... Eu nunca tive a oportunidade, mas Petrus, né? Se você estiver pagando, eu tomo. Agora, eu nunca tive... Porque é caro, não é que eu não tenha 5 mil para pagar, eu até tenho, mas eu faço o trade-off, cálculo... eu não vou ter sofisticação para perceber. Agora, vinho de R$100 eu consigo, né? Então, eu vou ali naquela faixa. Agora, se você está pagando, né? Tudo bem. Até ontem, o pessoal que trabalha comigo no escritório, eu ofereci o jantar, né? Só que eu não disse antes. Eu não disse, é só um... Jogadinho. Claro, gente, porque aí todo mundo é racional. Aí, quando vem a conta, eu disse, não, tudo bem, gente. Oh, se eu soubesse, né? Teria sobremesa, vinho francês. Claro. Vivemos como se não houvesse amanhã. Já ouviram essa expressão? Mas, né? Então, o custo, ele cria incentivo ou desincentivo. Não inventaram ainda nada melhor do que o custo para nos tornar pessoas racionais. Qual o custo de um processo arbitral? Gente, é caro. Bom, depende da Câmara, mas tem câmaras as internacionais muito caras, tem câmaras brasileiras também caras. Muitas vezes a taxa que uma Câmara cobra é de 1 a 2% do litígio. O judiciário, na média, é 1% estadual, mas ele tem um teto, né, e varia de estado para estado. São Paulo, acho que é 70 mil. Esses dias distribuí uma ação no Mato Grosso, era 50 mil. Para um serviço que me entregam, não sei se lá em Mato Grosso, proporcional ao que foi pago de 50 mil para administrar o processo. A Câmara não tem esse teto muitas vezes, tá? Ou tem quando o teto é 3 vezes mais para administrar o procedimento. Então, podem fazer uma conta que é 3 vezes mais, entre aspas, caro do ponto de vista de fluxo de caixa. Mas não termina aí o custo. Porque tem que pagar quem vai resolver a disputa. Porque o juiz quem paga é o contribuinte, né? O árbitro quem paga são as partes. Então, é evidente que se você paga... será que eu vou juntar esse documento? O cara vai cobrar por hora? Vai... Tá ótimo. Ela acabou de dizer que eu tenho mais 1 hora, então, muito obrigado. É muito bom quando o pessoal assim, nos concede mais prazo, né? Taxa judicial. O custo do processo judicial tem custo escondido, senhores. O custo, porque se o pessoal de matemática financeira já fez essa conta, eu vou poupá-los, como eu digo, que não precisa matemática, mas só para vocês saberem que já foi feita a conta. Uma coisa é receber 1 milhão em 1 ano e meio, porque a arbitragem demora 1 ano e meio a 2, porque tem advogado e parte. Tá? E onde há parte e há advogado, há excesso de otimismo, há conflito de interesses. Tá? Isso seria uma outra temática, mas sim, existe o que chama conflitos de agência. Né? Agente principal, o advogado tem o seu interesse e o cliente tem o dele. Tomara que estejam alinhados, senão, né, tem conflito de interesse. Então, o custo foi feito. A arbitragem demora 1 ano e meio, na média 1 ano e meio. O judiciário, na média, dependendo do estado, dá 7 anos. Então, eu receber 1 milhão em 1 ano e meio é diferente de eu receber 1 milhão em 7 anos. Isso se chama custo de oportunidade, porque se eu sou uma empresa e recebo dinheiro agora, eu sempre dou esse exemplo aos meus alunos. Vocês se formaram. Não tem dinheiro, né? Na média. Se formaram, não tem.
ganhou 1 milhão. Recém-formado. É uma coisa. Receber 1 milhão, mesmo correção monetária, depois de 7 anos, não é diferente? Eu já tomei, ao longo da minha vida, uma série de decisões. 7 anos depois, eu já não fiz o mestrado em Harvard, eu já não me relacionei com... Eu vou ter que correr atrás do tempo perdido. Agora, se eu tivesse 1 milhão antes, aí eu teria me preparado. Por isso que o doutorado do Gary Becker era educação como investimento. Ele associa educação como investimento, como estoque de capital. Por isso que faz sentido econômico eu parar 4 anos e só estudar. Porque depois, a minha hora, eu proporcionalmente capturo a renda daquele investimento. Né? É o doutorado dele, faz todo sentido. E por isso que o Brasil não consegue resolver seus problemas, porque a educação é ruim. Basicamente é isso. Bom, então tem esse custo que está escondido. Né? Então, além da taxa judiciária e da sucumbência, que na arbitragem não tem, porque na arbitragem não se aplica o Código de Processo, nem subsidiariamente, não tem sucumbência. Então, agora o judiciário se tornou mais caro nesse sentido. E acho bom que seja. O problema é que isso não serve para nada se eu der assistência judiciária gratuita, porque o problema da assistência judiciária gratuita não é os 200 pila, é litigar sem risco. Então, como é que os ingleses alinham incentivos? Se eu fizer uma oferta, e aí as pessoas se surpreendem porque que lá funciona, tem acordo, gente, mas é que aí é um problema lógico. Se a gente for lógico, tenho certeza que funciona. Então, o que os ingleses fazem? Como o sistema judiciário é público e é subsidiado pela sociedade, ele deve ser utilizado o mínimo possível, podendo, só para caso que as partes não resolverem. Então, se eu notificar formalmente outra parte e propuser um acordo, cara, eu te pago 10 mil, e a outra parte dizendo, não, vou ao judiciário. E o judiciário der 5 mil, ou seja, condenar menos do valor proposto. Quem é que vai pagar a sucumbência? Quem não aceitou o acordo. Ninguém mandou usar o sistema judiciário, que é um sistema público, você usou o dinheiro do contribuinte, agora vai pagar a sucumbência. Ah, mas tem muito acordo na Inglaterra. Sério? Bom, então tem custo de oportunidade, que é o custo de espera e de alocação alternativa do recurso. Tem o custo de transação, que são os custos de obtenção de informação, o custo de negociação e, no caso do judiciário, o custo de monitoramento e execução do contrato. O nosso sistema processual coloca o juiz quase como um administrador de contratos. Né? Até estava falando com alguns, daqui a pouco eu tenho que fiscalizar se o IBAMA está indo lá. Ou seja, não chega a ser muito eficiente. E a simetria de informações, o custo de aprendizado hoje... Porque assim, não adianta, se eu vou julgar um litígio, eu vou ter que aprender tanto o direito quanto a prática daquilo. Muito mais. Então é interessante vocês verem, o mercado caminha, gente, para sermos especialistas como advogados em setores econômicos, não em área do direito. Então eu, por exemplo, eu faço arbitragem, mas é em agronegócio, é em construção. Eu não entendo de energia, por exemplo. Não adianta me botar para resolver uma disputa de energia, eu não entendo do mercado. Para eu resolver um caso de energia, eu tive que resolver um caso que era de cana-de-açúcar, que eu não entendi, eu entendia de soja. Aí ficamos uma semana lá, os economistas me explicando esse mercado, enfim, mas tem assimetria de informações, eu vou ter que aprender e alguém vai ter que me ensinar. O juiz também não conhece vários mercados, vou ter que educá-lo. A palavra que os americanos usam é educar o juiz em relação àqueles fatos. Porque os fatos são muito mais importantes que o direito. Sem os fatos eu não resolvo o problema, eu não entendo o mercado, como é que eu vou querer resolver? Ah, mas a boa-fé é objetiva. Bom, a boa-fé é objetiva naquele mercado, naquela circunstância. Então, muitas vezes, o custo que eu tenho a mais, entre as na arbitragem, pode ser compensado por outros custos que o judiciário, por opção, tem, de certa maneira, criado. Tem o custo de oportunidade, como eu falei, o custo de transação. Eu disse que não precisava de matemática, mas gráfico sempre ajuda. Tá? E, para finalizar aqui, vocês vão ver que esse gráfico foi desenvolvido por uma aluna minha de mestrado. E, basicamente, o que ela defende é quanto mais intensidade de conflito, mais tempo, né, mais disputa e, consequentemente, mais caro. Aqui é custo. Né? Então, vejam, negociação é muito barato para as partes. Por que é muito barato? Pouca litigiosidade,
pouca assimetria informacional, porque as partes sabem o que é disputa, o que é o tema, não precisa educar ninguém sobre o assunto, e elas vão tentar resolver. Botei um mediador, vou ter que educar o mediador. Qual é o tema? Eu precisei de 30 horas para resolver um caso de mediação, mas resolveu. Mas ele não entendia de obra, eu tive que educá-lo, ver, explicar, 30 horas. Já alguma litigiosidade. Arbitragem. Aí vou ter que educar por meio de um devido processo legal, senão o judiciário anula. Então tem que ter petição, tem que ter instrução, o cara pede para ouvir não sei aonde, tem que, né, até o judiciário tem que ser cauteloso para não determinar, ficar anulando a arbitragem, porque senão começa a arbitragem também, eu tenho que ficar deferindo tudo que é tipo de prova para não gerar uma nulidade. Isso se torna mais custoso. Então, algumas vantagens seria a especialidade, não precisa tradução, eu tenho arbitragens hoje que são em inglês, porque o cara que vai comprar uma empresa, vem uma empresa gringa, já compra com um contrato em inglês, e a disputa vai ser em português, mas não precisa traduzir. Né? Eu já leio ali em inglês e já vai ser melhor, porque às vezes o tradutor juramentado traduz tudo errado. Né? Eles traduzem, por exemplo, consideration, que é uma noção jurídica, né? Eles traduzem por consideração. Não tem nada a ver com consideração. Tem mais cumprimento espontâneo, a arbitragem chega a ter 90% de cumprimento espontâneo da sentença. Por quê? Tem explicação econômica, porque o judiciário, estatisticamente, hoje revisa pouco as decisões arbitrais, então eu vou correr um risco muito grande de sucumbência, com baixa probabilidade de êxito, então não se entra. E também por uma questão sociológica, a legitimidade pelo procedimento. Na arbitragem, eu escolho o árbitro, escolho o procedimento. Eu depois dizer que não estou de acordo, realmente é uma forçação de barra considerável. E tem muito incentivo ao acordo. Por que tem incentivo ao acordo na arbitragem? Eu, ano passado, vi muito acordo em arbitragem. Porque é custo, porque tem dinheiro, porque está envolvido o custo. E também, gente, entre nós, eu tenho uma hipótese que é os árbitros, e podemos discutir isso, os árbitros são mais pacta sunt servanda. Portanto, é mais previsível. Por que o árbitro é mais pacta sunt servanda na média? Sempre na média. Não, Luciano, eu sou... Por que, na média, o árbitro é mais pacta sunt servanda? É uma hipótese minha, não sei nem se é verdade, eu gostaria de testar. Ainda não consegui, estou tentando achar alguém que queira, algum órgão, enfim, de pesquisa, que queira comparar o mindset de um árbitro de um juiz. É que me parece que os agentes econômicos estão indo para lá para cumprir contratos, e não para uma interpretação alternativa da hermenêutica, da constitucionalização dos direitos. Não, o cara quer o contrato. Ele ficou horas negociando, contratou bons escritórios, bancos de investimento. Cara, eu quero o contrato. Eu não quero né, o direito alemão, tal como reinterpretado, não sei o que lá, com grau de sofisticação. O Posner diz isso no último livro dele, né? Os dogmáticos jurídicos, em vez de estudarem os fatos, que são mais complexos, eles complexificam a teoria. Aí fica uma distância da realidade absurda. E olha ali o impacto... Bom, vou passar aqui, mas assim, os agentes econômicos, eles consideram hoje que o judiciário brasileiro... Uma pesquisa que não sei se é a melhor pesquisa, a gente pode criticar a metodologia, mas na área pública, por exemplo, que a gente precisaria de PPPs, já que o Estado está quebrado e teria que construir presídios, senão os caras ficam soltos, que é uma teoria incrível, né? É uma teoria da recuperação do cara. Se ele não melhora no presídio, eu entendo, claro, mas ele melhora solto. É uma mágica, né? E que só um exacerbado individualismo poderia me levar a concluir que entre... né, uma situação ou outra, ele melhora solto. Até tem pesquisas que tornozeleira é mais eficiente, se a tornozeleira funcionar. Se ela não funcionar... né? Mas negócio com o setor público, dos entrevistados, 48% disseram que não realizaram, ou realizaram poucos negócios com empresas estatais ou administração pública. E quero dizer para vocês o seguinte, depois da Lava Jato, que graças a Deus, em alguma medida, houve, algumas empresas de construção já não fazem mais nenhum contrato com o setor público, porque não pensem que o problema foi integralmente resolvido. O que diria o Becker numa situação dessas? É uma hipótese minha, tá, teórica. Bom, isso aí já estou fugindo. Tá. Vamos voltar. Diga. Não vou falar sobre o Becker, que eu me entusiasmo. Não vou falar sobre o Becker, é um tema que me irrita um pouco. Então, vejam que 48% não realizam porque acham que o juiz vai ser bias para o setor público.
Então, eu não vou fazer aqui um contrato de PPP, vou botar 2 bilhões aqui, e aí o governador do Rio vai lá, vai entrar com uma ação, e aí esse negócio vai demorar 10 anos. É complexo, a gente tem que se colocar no lugar do cara que está tomando vai fazer o investimento. Né? Que é um cálculo. Não, acho que o judiciário só se colocar do lado do hipossuficiente. Na verdade, o judiciário é um sistema público de solução de contas imparcial. E ele tem vários textos sobre como o judiciário contribui para o desenvolvimento econômico. Há um alemão, cujo nome me foge agora, que achou correlação com independência do judiciário e desenvolvimento econômico. Então, é importante um judiciário imparcial, independente, né? E isso, inclusive, contribui para o desenvolvimento. Bom, com isso, eu acho que meus 10 minutos, né, se passaram. Eu agradeço e sempre realmente é um prazer muito grande estar aqui podendo dividir os meus pensamentos certos ou errados, criticáveis ou não, com vocês. Obrigado.